Jesus me mostrou um homem tirando a vida de outro homem. E Jesus mostrava uma mulher pegando uma base e passando nas unhas. E eu pensei que Jesus estava me perguntando qual era o pecado maior. Eu olhei para aquele homem que estava do meu lado, que tinha tirado a vida do outro. Eu disse para Jesus: aquele pecado é maior. Jesus olhou para mim e disse assim: não, para mim não existe nem pecadinho e nem pecadão. Tudo é igual. Vai ser julgado por todos. Todos vai ser igual. Quem tira a vida vai ser julgado como aquela que está ali pintando a unha. E eu comecei a ficar apavorada. E eu comecei a chorar. Naquela hora Jesus falou: vem comigo. Eu não sabia para onde Jesus ia me levar de novo. Num piscar de olho, quando eu fechei os meus olhos, eu já cheguei. Eu percebi que eu estava perto dos meus parentes. Aí Jesus parou e olhou para mim e ele disse assim: agora vou eu te mostrar qual do seu que vai subir e os que não vão. Quando Jesus disse isso, eu fiquei apavorada. Eu comecei a chorar. Porque quando Jesus mostra outras pessoas, a gente fica triste, porque a gente quer que todos sobem. Mas quando fala família, família é como seja o nosso coração. E quando fere o nosso coração, dói. Então quando Jesus falou comigo que ia me mostrar qual dos meus que ia subir e os que não ia, eu fiquei com medo. Eu temi. A primeira casa que Jesus chegou comigo foi na casa da minha mãe. E eu vi a minha mãe claramente assim. Jesus me mostrava ela. E Jesus falava bem assim comigo: minha filha, não vai subir. E eu olhei para minha mãezinha. Eu comecei a chorar. E eu falei: só mais uma chance, Jesus. Ele olhou para mim e disse assim: quer saber por que não vai subir? Ele me explicava. E eu chorando, ouvindo ele me falar, ele disse: não vai subir, minha filha, porque ela nunca casou, está amigada, e ela tem que casar para ela tomar ceia. Não vai subir por causa disso, minha filha. E eu comecei a chorar e eu falei: Jesus, só mais uma chance. A minha mãezinha, só mais uma chance, Jesus. Ele olhou para mim, ele disse assim: filho não salva pai, pai não salva filho. Teve a oportunidade e não quis. Eu comecei a chorar novamente e eu pedi a Jesus para que ele desse mais uma chance para minha mãe. Só que quando eu fui pedir ele de novo, ele disse para mim: não. E o não de Jesus é ponto final. Não tem como a gente falar mais nada. Acabou. E eu comecei a chorar, porque ele disse para mim: vem comigo. E eu fui. Outros parentes que Jesus me mostrava, ele: olha, filha, esse não vai subir porque ele entrou no evangelho, mas o evangelho nunca entrou dentro dele. E eu começava a chorar e eu novamente eu pedia para Jesus. E ele disse para mim: teve a oportunidade, teve a chance e não quis. Em outras casas que Jesus me levava, da minha família, outro Jesus me mostrava. Eu olhava. E eu olhava para o meu tio e eu falava: esse vai subir. Porque eu via o meu tio bem vestido, eu via o meu tio perfeito ali, nos meus olhos era perfeito, para mim ele subia. Aí ele falava comigo: não vai subir, minha filha, quer saber por quê? Ele deixou de ser o cabeça da família. Ele deixou de corrigir, eu confiei ele para ajudar a família dele, para corrigir, e ele abriu mão. Ele não vai subir. E eu comecei a ficar apavorada e eu chorava. No mesmo instante, Jesus mostrava a esposa dele e mandava eu olhar, e eu olhava.
Eu via ela vestida aquelas blusinhas de alcinha. Eu via ela com as unhas pintadas, o cabelo cortado, a sobrancelha tirada. E ele dizia para mim: não vai subir. Não vai subir, minha filha, porque eu sou santo. Eu sou santo, minha filha. E eu começava a chorar. E novamente eu pedia a Jesus mais uma chance. E ele dizia para mim que não. Naquele momento Jesus me mostrava, me levava até alguns parentes meus e me mostrava. Uns assistindo televisão, assistindo jogo, assistindo novela. E eu olhando ali que Jesus me ordenava, eu tinha que olhar. E eu olhava e eu via eles assistindo. Só que quando eles assistiam e eu olhava para aquela televisão, quando eles assistiam a novela, eu não via mais a televisão na frente. Eu via um demônio ali na frente onde estava aquela televisão. E eu via eles prostrados de joelho. É como eles estavam prestando um culto, como eles estavam adorando aquele demônio que estava ali. E ele dizia para mim: se eles não deixar, eles não vão subir. E eu pedi a Jesus mais uma chance. Outros eu via assistindo o jogo. Da mesma forma, eu via outro demônio. E aquelas pessoas prostradas ali. E eu começava a clamar, eu começava a chorar. O desespero era muito grande, porque eu vi muitos da minha família. Não foi pouco, foi muitos. Tem pessoas que têm mais de 50 anos que servem ao Senhor. Outros têm mais de 30 anos. Outros têm 10 anos que servem o Senhor. Outros já nasceram no berço evangélico. E Jesus falava para mim que não ia subir e eu ficava apavorada. Uns que eram um espelho para mim. E eu fiquei apavorada. Jesus me tirou novamente dali. E ele me levou em outros lugares. E me mostrava as pessoas que iam subir e os que não iam. Jesus pegou uma mulher que tinha cortado o cabelo. E eu olhando aquilo ali, ele disse: olha. E eu olhando. Jesus chamou um anjo. E aquele anjo, ele veio como que fosse 1 metro para medir aquele cabelo. Só que Jesus não chama o nosso cabelo de cabelo. Ele chama de véu. Ele ordenou aquele anjo que medisse aquele véu. Quando o anjo mediu aquele véu, faltou um pedaço daquele véu, que é o cabelo para nós. E eu olhando aquilo ali, Jesus ordenou que o anjo fosse e abrisse uma gaveta. Quando aquele anjo abriu essa gaveta, quando eu olhei ali dentro, aquele cabelo que Jesus chama de véu, o pedaço que estava faltando do cabelo daquela mulher, estava lá dentro, transformado em ouro. Quando eu vi aquilo ali, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu sabia que eu cortava o meu véu. Eu tinha cortado o meu cabelo. Naquela hora, Jesus abriu uma visão e me mostrou algo que tinha acontecido mais ou menos 5 meses atrás. Foi o dia que eu fui cortar o meu cabelo. A minha cunhada chegou na minha casa e eu queria cortar o meu cabelo. E ela disse: eu corto. Quando ela cortou o meu cabelo, a minha filhinha de 4 anos, quando ela viu aquele cabelo cortado nas mãos da minha cunhada, ela deu um pranto de choro. Mas ela chorou tanto e eu não entendia por que ela estava chorando. Só que quando Jesus abriu aquela visão e me mostrou aquele dia que eu cortei o meu cabelo, ele me mostrava um anjo provocando choro na minha filha, para chamar a minha atenção, para mim se arrepender por eu ter cortado o meu cabelo, como ele chama de véu. Quando Jesus me mostrou aquilo, eu chorei muito, porque eu sabia que eu não era inocente, eu sabia que eu era culpada, eu sabia que eu tinha cortado o meu véu, eu tinha cortado o meu cabelo, e eu sabia que o meu cabelo estava lá naquela gaveta transformado em ouro. Naquela hora eu comecei a chorar. Só que até aí, Jesus não tinha me dizido nada, nem se eu ia subir e nem que eu não ia. Mas a minha consciência,
ela mesma me acusava. E eu sabia por que eu não era digna de entrar no céu. Naquele momento, Jesus me tirou dali. E eu saí. Jesus me mostrou uma grande multidão. Essa multidão era incontável. Era muita gente. Era muita gente que os meus olhos não conseguiriam ver aonde chegava o fim. Lá eu vi pessoas de todo jeito. Lá eu vi pastores, pastoras, missionárias. Eu vi todas as pessoas. Pessoas evangélicas, não evangélicas. Eu vi muitas pessoas. Eu vi grandes homens importantes, que aqui no mundo a gente fala que é importante, mas o importante é Deus. Eu vi grandes homens mesmo, que se diz ser rico, milionários aqui. Eu vi grandes ali no meio. E naquela hora que Jesus abria aquela visão, e Ele me mostrava, eu olhei. Questão de algum segundo, eu já não via Jesus aqui do meu lado. O anjo aparecia novamente do meu lado, e ele me dizia assim: Jesus está voltando agora. Quando ele disse Jesus está voltando agora, antes dele completar, terminar esta palavra, no meu pensamento veio que eu vi a minha família toda ali reunida, e Jesus falou para mim por que não ia subir, e quem ia subir e quem não ia. Eu pensei comigo, eu falei, eu abraço todos eles e vou pedir a Jesus misericórdia para que eles venham subir. Naquela hora, quando Jesus falou agora, que eu levantei um pé para me dar o passo, só deu tempo para pegar na mão da minha filha, a mais velha. Eu ouvi um trovão tão forte, mas eu ouvi um trovão tão forte, uma voz tão poderosa, como a voz de um trovão, que a terra toda estremeceu, a terra toda se abalou. Eu sabia que era uma voz muito forte, que falava com todos nós ali reunidos. Eu vi todo mundo reunido, todo mundo junto ali. E naquela hora que aquela voz soou, que aquela terra toda estremeceu, eu vi esses grandes homens que nós falamos aqui que são grandes. Eu vi eles de cara prostrada no chão, e eles clamavam, e eles gritavam e pediam por misericórdia a Jesus. E eu ouvi aquela voz que falava: vocês não construíram seus reinos aqui na terra? O Deus de vocês não era o dinheiro? E eu vi eles de cara prostrada, e eles ficavam ali chorando e gritando. Naquela hora que aquele trovão soou bem forte, e eu olhei ao meu redor, seguro na mão da minha filha, aquelas pessoas que ia ser arrebatada, que ia subir com Cristo, é como uma estrela, a velocidade de uma estrela que cai do céu, como um facho de fogo. Eu olhava e via aquelas pessoas que, quando o trovão soou, aquela voz forte, subia em direção ao céu. E quando subia na velocidade tão grande, com aquele facho de fogo, subia em direção ao céu. E quando subia, eles louvavam dessa forma: adeus, planeta Terra, adeus, adeus, planeta Terra, adeus. Aquela voz soava para quem estava subindo, para quem estava indo, estava a maior felicidade. Eles louvavam, eles cantavam e davam adeus a este mundo, a esta terra. E eu comecei a ver, e eu comecei a chorar, porque eu não estava subindo junto com eles. Eu comecei a gritar e pedir: Jesus, misericórdia. Eu comecei: Jesus, eu quero ir. Jesus, eu não quero ficar. Jesus, não me deixe aqui. Jesus, eu não quero ficar aqui neste mundo. Eu quero subir também. Eu, de mão dada com a minha filha, eu chorava e contemplando aqueles até certas alturas subindo e louvando a Deus. Eu comecei a chorar e pedir: Jesus, que eu queria ir. Naquela hora eu comecei a sentir que o meu corpo, ele flutuava. Era como eu estava saindo da terra. Era como que eu estava indo em direção ao céu.
seguro na mão da minha filha, de 7 anos, a Camille. Aí eu comecei a subir com ela. Só que quando eu comecei a subir com ela, que eu olhei para baixo, eu vi o desespero daqueles que tinham ficado. E Jesus permitiu eu ouvir o pensamento deles. Uns gritavam e diziam assim: Jesus, há quanto tempo, Jesus, eu te sirvo? Jesus, eu tenho 50 anos, Jesus, que eu te sirvo. Outros diziam: Jesus, eu deixei tudo. Eu deixei tudo para te servir, Jesus. Eu não quero ficar, eu não quero ficar. Eu olhava, eu via aquele desespero. Eu via a minha família. A dor mais grande que eu sentia quando eu olhava, eu via a minha família ficava. E eu começava a chorar. Eu começava a gritar e eu chorava muito. E eu pedia a Jesus para que eu pudesse ir ali e pudesse pegar e ajudar eles a subir. Só que Jesus não me dava mais permissão. Jesus não permitia que eu fosse ali pegar na mão deles ou fazer algo. Não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Eu via alguns subindo em cima como se fosse um morro. E eles pulavam e eles diziam assim: se eu pular de cabeça para baixo eu vou morrer. E se eu morrer eu subo com eles. Só que eu via eles pulava, mas eles não morriam, não acontecia nada, não tinha nem um arranhão no corpo deles. E eu vi o desespero. Eles rasgavam suas vestes, arrancavam seus cabelos, puxavam, outros enrolavam no chão, outros gritavam. E eu olhava aquele desespero. O desespero era muito grande, a aflição era muito grande. Eu via pastores que ficavam com seu rebanho e gritava muito desesperado. E naquela hora que nós começamos a subir, até certas alturas eu comecei a contemplar e ver aquele sofrimento ali, e vendo todos eles sofrendo, e eu sem poder fazer nada. É como que eles olhavam para Jesus e eles pediam a Jesus misericórdia, mas já não tinha mais misericórdia. Parece que não comovia mais o coração de Jesus. Aqueles gritos, aquelas lágrimas, aquele desespero não tocava mais o coração de Jesus. Era como Jesus não importava mais. E eu fiquei desesperada, porque eu queria ajudar, mas eu não podia fazer nada. E naquela hora, até certas alturas que nós ia subindo, eu seguro na mão da minha filha, eu comecei a ver aquele desespero. De certas alturas para cima, que eu comecei a olhar, eu só vi um grande abismo. Não estou falando de algo simples, eu estou falando de algo tenebroso, algo assustador, uma escuridão tremenda. Eu não estou falando aqui de uma escuridão de uma noite. Ninguém tem medo da escuridão da noite, a gente anda sozinho por ela. Eu estou falando de uma escuridão tenebrosa, um abismo muito grande, um lugar muito horrível, muito ruim, que a nossa alma, ela tem medo, ela fica apavorada. E eu olhava e eu sabia que aqueles que tinham ficado estavam ali, eles estavam sofrendo. E eu comecei a ficar apavorada, porque quando eu subia com a minha filha, ela pesava. E quando ela pesava, as mãozinhas dela iam escorregando, ia ficando nas pontas dos dedos. E comigo eu falava: Jesus, me ajuda. Já que eu não consegui salvar a minha família, me ajuda menos a salvar a minha filha. Porque se ela cair nesse abismo, Jesus, eu não consigo fazer nada por ela. E eu começava a gritar, eu começava a chorar. E eu sabia que aquelas pessoas estavam ali e estavam sofrendo. Abaixo de mim estava o grande abismo. Em volta de mim tinha umas trevas tenebrosas, que eu olhava, e aquelas trevas é como que ela tem olho e garra. E elas ficam ali esperando a ordem de Jesus para nos levar para o inferno. Porque ali tem demônios. Eu comecei a contemplar os olhos e as garras deles. E eu ficava desesperada, eu ficava com medo, porque abaixo estava um grande abismo. Em volta tinha trevas tenebrosas, escuridão. E a minha alma, ela tinha medo, ela se apavorava. E eu comecei a clamar, eu comecei a gritar. E eu sentia que eu ia subindo. E cada vez eu subia mais. E aquela escuridão em volta. E as trevas do mesmo jeito, aquele grande abismo abaixo.
E eu chorando ainda, porque o pensamento da gente, meu, ainda estava consciente. Eu pensava naqueles que tinham ficado. E eu sabia o quanto eles estavam ali sofrendo. Depois de um pouco de tempo, eu comecei a sentir que eu ia subindo. E bem rápido. Até que eu cheguei num lugar que eu olhei para o meu lado direito. Eu vi uma portinha tão pequenininha, tão estreitinha, toda cristal, toda prateada, aquela coisa linda. É muito lindo. Eu comecei a olhar e eu percebi que ali era a porta do céu. Ela não é grande, ela é pequena e ela é estreita. E eu olhei, aquele brilho, aquela glória que vinha de lá, clareava onde eu estava. Porque eu estava na escuridão e ali clareava. Naquela hora eu com a minha filha, seguro nas mãos, e eu olhei do céu, da porta do céu para o abismo, tem uma ponte. Essa ponte, ela não é grande. Ela é bem estreitinha, a conta de você botar um pé só. É tanto que não dá para botar os dois assim junto, lado a lado. É um atrás do outro, porque é tão estreitinha. E para entrar por ela tem que passar por cima do abismo. Aí foi aonde eu pude perceber que da porta do céu ainda tem um lugar que a gente pode descer para o inferno. Naquele momento, eu olhava para aquela pontinha e eu vi uma criança tão pequenininha, mais ou menos de 2 anos de idade. E eu via que aquela criança, ele subia, passava por aquela ponte, e eu com medo dele cair lá embaixo no abismo. Só que ele não caía, ele ia andando, e quando ele chegava na porta do céu para entrar, as vestes dele era toda transformada em branco. Uma veste linda, um branco tão perfeito, que algo aqui eu não consigo descrever. Não tem algo que eu consigo explicar o branco daquela veste. E ele não era barrado na porta do céu, ele entrava. E eu com pressa de chegar também, porque a minha filha estava quase para cair das minhas mãos. A segunda pessoa que eu vi a minha irmã. E eu dizia assim com ela, na porta do céu, em cima daquela escadinha estreita. Eu dizia assim para ela: Dete, pegue a Camila e põe aí dentro, porque senão ela vai cair. Quando ela estendia as mãos, que pegava a minha filha, que colocava lá dentro, eu já não via mais ela. Mas eu vi o próprio Jesus na minha frente. Quando eu vi o próprio Jesus na minha frente, não foi como ver Jesus antes de subir no arrebatamento. Foi diferente. Quando eu vi Jesus ali, eu sabia que ali era ponto final. Ali era tudo ou nada. Ali ia ser decidida a minha vida. Só que eu pensava comigo mesmo, eu estava consciente ainda. E no meu pensamento eu pensava assim. Eu pensava: Senhor, se o Senhor permitir que eu volte à terra ainda, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou mudar as minhas vestes. Eu vou mudar as coisas que eu uso. Eu pensava comigo, porque eu ainda estava pensando nos meus filhos. E eu pensava: e se eu morrer? O que o meu esposo vai dizer? Os meus filhos. E eu sabia que eu não ia subir. Eu sabia que eu não era digna de entrar, porque a nossa consciência nos acusa diante dele. E lá não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém que nos defende. É nós e Jesus, e acabou. Quando eu fiquei diante de Jesus, na porta do céu, era como estar na frente de um juiz para receber a minha sentença. Só ia ser acusada ou não. E eu fiquei ali. A minha alma, ela queria abraçar Jesus, ela queria correr para Jesus.
Porque quando ela olhava para aquele abismo, era muito ruim, era muito assustador. Eu tinha muito medo e a minha alma não queria ir para ali. E eu olhava, era como que a minha alma queria agarrar em Jesus, eu queria abraçá-lo, mas o meu pecado estava me separando dele. E eu olhei para ele e ele olhou para mim. Só que da porta do céu, você já vê o céu, você já contempla o céu. E eu contemplava o céu e eu dizia: como é bom o céu, como é lindo o céu. Eu sabia que ali era um lugar de paz, um lugar de amor, aonde eu não ia sentir mais dores, aonde eu ia viver feliz para sempre, que a minha alma ia ter paz ali naquele lugar. Quando eu olhava para baixo, eu sabia que ali era uma tribulação, que ali a minha alma não ia ter paz, e aqueles que tinham ficado estavam ali, estavam sofrendo muito. Eles gritavam e eu sentia, só que eu só via trevas aonde eles estavam, aquele grande abismo, mas eu sabia que eles estavam ali sofrendo. Jesus olhou para mim e ele disse assim para mim: eu fui barrada por Jesus na porta do céu. Como é triste ser barrada por Jesus na porta do céu. Para entrar no céu, nós temos que preencher a nossa passagem. É como nós for fazer uma viagem. Se você for fazer uma viagem, você tem que preencher o teu passaporte, porque se você não preencher, você vai ser barrado na hora de entrar. Bem assim também, no céu não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que vamos entrar. E naquela hora Jesus olhou para mim, ele disse assim: minha filha, se você não parar de cortar o teu cabelo, se você não parar de usar maquiagem, se você não parar de tirar sua sobrancelha, se você não parar de usar brusinha de alcinha, se você não parar de pintar sua unha, você não vai entrar. Quando Jesus falou: você não vai entrar, eu me desesperei, porque ele me disse com uma voz bem forte, ele me disse com uma voz de autoridade, e eu só esperava uma palavra de Jesus para me tirar dali, e eu sabia que eu não ia entrar. Naquela hora, aquela escuridão que estava em volta de mim, é como que ela chegou mais perto, aqueles olhos com aquelas garras, e eles esperaram uma ordem de Jesus para me levar para o inferno, mas eles não podiam me levar ainda porque Jesus não tinha dado ordem, e eu não podia entrar também para o céu porque Jesus não tinha permitido. Para entrar no céu, Jesus tem que permitir. E naquela hora eu comecei a gritar e eu disse para Jesus assim: pelo Senhor deixo tudo, pelo Senhor abro mão de tudo, pelo Senhor abandono tudo, eu quero o céu. Como é bom o céu, como é bom estar no céu. E eu dizia para ele, eu falava para ele: eu não quero ir para o inferno é ruim, não deixa eu ir para lá, eu quero ficar aqui, aqui é bom, eu quero estar aqui. No meu pensamento, foi mais ou menos meia hora para Jesus me dar a resposta, se eu entrava ou se não. Foi meia hora de sofrimento, foi meia hora de desespero. Eu gritava, eu chorava, porque quando a gente está doente, a gente sabe que vai tomar um remédio e aquela enfermidade vai passar. Só que lá eu sabia que não tinha mais jeito, era para toda a eternidade. Se era para mim ir para o céu, era para toda a eternidade. Eu ia ficar ali naquele lugar de paz, naquele lugar tão belo, um lugar tão bom. Mas eu também sabia, se Jesus mandasse eu ir para o inferno, era para toda a eternidade. Eu ia passar a minha eternidade sem Ele. Naquela hora eu comecei a gritar e pedir a Jesus que não deixasse eu ir para o inferno, que Ele me desse uma chance para que eu pudesse entrar no céu.
Só que no meu pensamento eu dizia com ele: se o Senhor permitir eu voltar à terra, eu vou fazer tudo diferente. Porque eu sabia onde estava cada maquiagem. Eu sabia onde estavam os meus batons. Eu sabia onde estavam as minhas brusinhas de alcinha. Você não fica inocente. É como que o Senhor te mostra como é um telão na tua frente. Você não fica inocente. Você não é inocente, porque tem a sua consciência que te acusa. E também Jesus faz com que você vê o teu pecado. Ele passa diante de você. E não tinha nem como eu dizer para Jesus que não era, porque era verdade. Eu estava usando aquilo ali mesmo. Porque muitas vezes a gente vê um grande pregador, uma grande pregadora, e Deus usa muito. E está usando. Aí a gente fala assim: não tem nada não. E nisso a gente vai e acaba perdendo a salvação. Hoje a gente tem que olhar para Jesus, não para o homem. Porque o homem não pode dar salvação. E a salvação não é por obra, não é por ser usado e nem usada, mas é por santidade. E naquela hora, foi mais ou menos meia hora, e eu chorando muito, em desespero. Aí Jesus, ele veio para o lado direito, e ele estendeu as mãos assim, e ele me deu a permissão para entrar no céu. Quando Jesus me deu a permissão para entrar no céu, que eu entrei ali, eu comecei a contemplar a grandeza, a beleza do céu. E eu comecei a dizer: como é lindo o céu, como é bom o céu. Eu olhava aquelas ruas de ouro, aqueles muros de cristal, as ruas de ouro. Eu tinha tanto receio até mesmo de pisar, porque era muito lindo, muito precioso. E eu tinha receio de pisar ali. Quando eu olhei, que eu vi aquelas casas feitas daquelas pedras preciosas, aquelas pedras lindas, aquelas casas muito bonitas, mas estão todas vazias. E eu olhava, e o meu pensamento ainda estava aqui na terra. E eu comecei a dizer: como é lindo o céu, como é bom estar no céu. Naquela hora que eu comecei a contemplar uma casa muito linda, e eu pensava comigo assim: a minha casa lá é feia, eu quero essa aqui é boa, essa é bonita, essa é muito linda. O meu pensamento, eu ainda pensava aqui ainda na terra. E eu dizia comigo, só que quando eu olhei, eu vi umas plantas, só que não é como as plantas aqui da terra. É como que elas são vivas. E aquelas plantas, elas louvam, elas cantam, elas louvam. E no meio daquelas plantas vivas que elas louvam, daquela grama, passa um rio, como com a água prateada no meio delas, e elas louvam. Mas é muito bonito. E eu comecei a contemplar, e por alguns momentos eu comecei a me distrair com a beleza do céu, e eu esqueci daqueles que não tinha subido. E eu contemplando, eu dizendo: como é bonito o céu, como é lindo o céu. E eu ali admirando aquelas plantas que louvavam ali. Aí eu voltei em mim e eu pensei na minha família. Quando eu pensei na minha família, eu saí correndo para me poder ver se eu a encontrava. Quando eu olhei, eu vi uma multidão com as vestes brancas. As minhas vestes já estavam transformadas também. E eu corria para me ver se no meio daquela multidão eu encontrava a minha família. Eu comecei a correr por meio daquela multidão e eu não via. E eu caçando, e eu caçava desesperada. Aí quando eu olhei, comecei a ver as crianças de 6 anos da minha família para baixo. De 7 anos para cima eu não vi. E eu comecei a olhar. E eu caçava. Aí depois eu vi a minha irmã. E eu caçava os outros. Eu comecei a entrar em desespero no meio daquela multidão vestida de branco. E eu procurava. E comecei a chorar. Jesus se aproximou de mim. E ele disse assim: eu não te falei? Não subiram, não quiseram, tiveram oportunidade, mas rejeitaram. Não subiram. Eu comecei a chorar.
Eu comecei a chorar muito. Eu sentia que as minhas lágrimas era como que descia, não era lágrimas, era sangue. E eu chorava muito. Jesus estendeu as mãos para o lado do meu coração. Quando ele estendeu as mãos, arrancou do meu coração toda a dor. E dos meus olhos todas as lágrimas foram enxugadas. E eu já não lembrava mais que eu tinha vivido aqui neste planeta Terra. Eu não lembrava mais que eu tinha mãe, que eu tinha pai, que eu tive irmão. Eu não lembrava mais. A única coisa que eu sentia no meu coração era adorar Jesus. E nós reverenciava Jesus. Nós louvava. Eu vi anjos grandes, anjos pequenos, e todos reverenciavam Jesus. Todos louvavam. Naquela hora que nós louvava, nós cantava, nós se abraçava. Eu comecei a sair ali do meio daquela multidão e comecei a andar. Quando eu comecei a andar, eu vi uma grande mesa comprida, muito grande essa mesa. E do lado dessa mesa tem cadeiras, muitas cadeiras brancas. E essa mesa comprida, ela tem uma toalha, que o branco daquela toalha, aqui não tem explicação. Os bordados que estão naquela toalha é algo que eu nunca vi aqui neste mundo. Eu nunca contemplei. E em cima daquela mesa tem umas taças de ouro. É como tem um banquete, tem algo preparado, como uma festa. Quando a gente vai dar uma festa, que a gente prepara a mesa. Eu vi aquela mesa preparada. Só que eu vi muita cadeira. E no meu pensamento eu dizia assim: mas é muita cadeira. Vai sobrar cadeira. Vai sobrar cadeira. E eu repetia comigo, porque era uma mesa muito comprida. E tinha muitas cadeiras. E eu olhava para aqueles que tinham subido. E eu sabia que era poucos. Que era poucos e ia sobrar muitas cadeiras. Naquele momento eu saía dali e começava a contemplar a beleza do céu. Eu começava a contemplar e dizer como é lindo o céu. Como é bom estar no céu. E eu olhava. E eu contemplava. Eu olhava aquelas casas, olhava os muros de cristal. Olhava a rua de ouro. Pisava, passeava por ela ali. E olhava aquelas casas vazias. Está todas vazias, mas já está tudo preparado, mas estão vazias, estão esperando aquele grande momento para nós ali no céu. É um lugar muito lindo, é um lugar que a minha alma tinha paz, que a minha alma não queria sair dali, porque ali tinha paz. Jesus estava ali. E as lágrimas dos meus olhos ele tinha enxugado. A dor que eu estava sentindo, ele tinha tirado. Só que antes dele arrancar aquela dor, eu chorava porque aqueles não puderam subir. E eu dizia para Jesus que eu queria que eles estivessem ali. Que eles estavam sofrendo. E eu estava naquele lugar de paz. Que eu estava no céu. E Jesus disse para mim, eles tiveram a oportunidade. Mas eles não quiseram. Eles me rejeitaram. Jesus falava assim comigo. Foi na hora que ele arrancou e tirou do meu coração e da minha mente. E eu não sentia mais nada por eles. E eu comecei a dizer, como é lindo o céu. Eu comecei a passear pelo céu e a dizer, como é lindo o céu. Como é bom estar no céu. Quando eu me despertei dizendo, como é lindo o céu. Como é bom o céu. O meu esposo que estava do meu lado, ele começou a ouvir eu dizer isso. E ele olhou para mim e ele disse, aí vem coisa. Aí vem coisa. Naquele momento que eu despertei, que eu fui olhando, eu estava no meu quarto. Eu fiquei triste. Por alguns momentos eu fiquei triste porque eu estava feliz, porque eu tinha ganhado a minha salvação. E a minha alma estava naquele lugar de paz, eu não queria sair dali. Só que naquele momento o Senhor falou comigo com aquela voz forte, disse para mim, vai e pega a tua filha Camille. Porque
Porque quando eu subia com a minha filha Camille, ela pesava. E ela queria cair, ela queria soltar das minhas mãos. E eu pedia a Jesus misericórdia, para que ela não caísse. Aí ele falou comigo: pega a tua filha Camille. E eu chamei a minha filha Camille. E ele disse assim comigo: pergunte a ela, quando você bate ou briga com ela, o que é que ela sente? Eu chamei ela e eu falei: Camille, minha filha, a presença do Senhor estava muito grande ali. Eu disse: minha filha, quando a mamãe te bate, quando a mamãe briga com você, minha filha, o que é que você sente? Ela começou a chorar como que eu tivesse batido nela. E eu olhei e fiquei ali esperando uma resposta dela, até que ela pôde me responder. Ela segurou um pouco o choro, ela disse: mamãe, quando a senhora bate em mim, mamãe, ou quando a senhora briga comigo, eu ouço uma voz que diz assim, que não é para mim mais gostar da senhora, porque a senhora ama mais a Camille e o Melk. E eu abracei a minha filha. E eu abracei ela e eu disse: minha filha, perdoa a mamãe, minha filha, porque se até hoje mamãe tem passado isso para você, que mamãe ama a Samília e o Melk mais que você, mamãe te pede perdão, porque você foi a primeirinha que o Senhor me deu. Me perdoe. E ela me abraçou. Quando ela me abraçava, era como que o corpo dela desse choque. E ela olhou para mim com aqueles olhos de lágrimas e começou a dizer: mamãe, me perdoa também, mamãe, todas as vezes que a senhora tem falado comigo, eu tenho desobedecido, e às vezes eu tenho até batido nos meus irmãozinhos. Eu falei: você está perdoada em nome de Jesus. Ela saiu ali abraçando os irmãozinhos e pedindo perdão. O que eu pude entender que Jesus quis mostrar, muitas vezes tem pai e filho, ou mãe e filho, que se encontram brigado, ou alguma palavra que feriu o coração do teu filho. Mas diante desse testemunho, dessa visão que Jesus me deu, se você se encontra dessa mesma forma com teu filho, ou o filho com seu pai, peça perdão, porque Jesus me mostrou que criança de 7 anos de idade, elas podem perder a salvação, porque ela já sabe o que é certo e o que é errado, ela já guarda mágoa. Então nós mãe, nós pai, nós temos que ter cuidado com as palavras, ou o ato assim que eles vê nós passando para os outros. Às vezes damos mais carinho uns do que o outro. Nós temos que cuidar, porque Jesus me mostrava que com 7 anos de idade já pode perder a salvação. Criança de 6 anos para baixo ganha a salvação que Jesus me mostrava, mas de 7 anos pode perder a sua salvação. Então hoje eu estou compartilhando esse testemunho, essa visão a qual o Senhor me arrebatou em sonho. Foi 3h42 da madrugada, a hora que eu deitei. Quando eu me despertei, era 8h30 da manhã. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, a qual o Senhor me arrebatou em sonho e me mostrou. Essa foi a data que o Senhor me arrebatou, dia 24 do mês 9 de 2016. Que Deus abençoe a cada um que estiver escutando este testemunho. Meus queridos, que tremendo esse testemunho, impactante demais. Você viu, ela foi arrebatada em visão. E lá, Jesus mostrou para ela os crentes que não vão subir por conta de pecados pequenos, pecados que não foram confessados, pessoas que participaram da Santa Ceia com pecados mínimos, assim, para ela era algo insignificante. Mas não existe pecadinho, pecadão, o tamanho do pecado, tudo é pecado. E é muito impactante, você vê os detalhes que ela conta, de vestimentas, sobre o cabelo, maquiagem. Misericórdia, é algo forte demais, é algo para a gente refletir como nós estamos vivendo hoje, porque a porta é estreita, a porta que leva à salvação, que leva ao céu é estreita, e quão larga é a porta que leva à perdição.
Então nós precisamos sempre fazer essa autoavaliação. Como estão as nossas vidas? Como nós estamos vivendo? Se estamos vivendo de acordo com as Escrituras, de acordo com o que Cristo quer? Se o nosso coração está segundo o coração de Deus, devemos sempre pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos os pecados dos pensamentos, do olhar. Sempre devemos pedir perdão para Deus, porque não sabemos. Eu sei que muitos não vão acreditar nesse testemunho, não vão acreditar nas coisas que ela viu, que ela relatou, mas eu peço para você, reflita, procure outros vídeos, procure mais conhecimentos, procure ler a palavra de Deus, adquirir mais informações sobre isso. E se você quer ter uma experiência espiritual, busque a Deus, clame a presença dEle para que Ele toque na sua vida. Você fala: Senhor, eu quero ter experiências espirituais. Eu tenho certeza que Deus irá se revelar para você. Mas é muito impactante, meus irmãos. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado pela sua visita, por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sino para que toda vez que eu criar conteúdo, postar conteúdo, você possa receber essa notificação. Escreva nos comentários se você tem algum testemunho, se você teve alguma experiência espiritual, tanto de visão, de arrebatamento, ou de algo que Deus fez na sua vida, que mudou completamente a sua vida, certo? Então conte nos comentários o seu testemunho. Eu tenho certeza que quem assistir será transformado, impactado. Certo? Então eu quero convidar você também, tem uma playlist de testemunhos aqui no canal, vários testemunhos, assista esses vídeos, entre nessa playlist, assistam esses vídeos, eu tenho certeza que você será impactado, sua mente será aberta, certo? Tem muitos conteúdos aqui no canal para edificar a sua vida, eu convido você a maratonar os vídeos aqui no canal, certo? E se você quiser abençoar meu canal, tem um QR Code aqui, você pode mandar qualquer valor em mensagem, em áudio também. Seja membro, se você quiser ser membro do meu canal e me apoiar mensalmente com os valores, é uma forma de você apoiar o meu conteúdo, os vídeos, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que eu venha criar mais conteúdos, para que outras pessoas possam ser tocadas também. Aí você estará apoiando e abençoando o meu canal, certo? Que Deus abençoe a sua vida tremendamente, se conserte, busque a presença dEle, aceite a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E tenho certeza que você será transformado e a sua vida daqui para frente será outra, certo? E devemos nos preparar para a volta de Cristo. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fui!